Hola, sóc el Carles i avui parlarem d'història. Oi gente, voltamos com nossos vídeos de história e nesse momento a gente vai botar o pé no freio um pouco para que os detalhes a partir desse momento na história não fiquem de fora. Nos vídeos anteriores de história a gente abarcou muitos séculos, vários milênios na verdade, e a partir de agora a gente vai ir mais devagar, porque também a gente tem mais detalhes sobre o que aconteceu para a formação da Catalunha. Então, obviamente, pode ser que os próximos vídeos de história, não só esse aqui, não abranjam tanto tempo quanto os anteriores. Então, no vídeo anterior, da conquista muçulmana da Península Ibérica, que se você não assistiu é bom assistir, porque eu vou fazer várias referências, né? Isso aqui é continuação direta. A gente viu os esforços do Carlos Magno, que era o rei dos francos, os precursores, né, dos franceses, vamos dizer, para expulsar os muçulmanos da Península Ibérica, que era chamado de Al-Andalus pelos árabes. O esforço deu resultado e a região que ia de Pamplona até Barcelona foi chamada de Marca Hispânica. A região foi dividida em vários condados sob o controle dos francos e eles que escolhiam os condes que governariam em cada região de acordo com suas habilidades militares para manter sempre os muçulmanos longe. Só lembrando que os muçulmanos, embora estavam assentados na Península Ibérica, eles queriam ir mais para o norte, eles já tinham até tentado e passado os Pirineus, só que não estavam conseguindo. Então os francos viviam um momento excelente, tinham um estado sólido e um exército capaz de manter os muçulmanos, né, os árabes, longe da fronteira deles. Transcorrido um tempo da ocupação franca desse trecho do norte da Península Ibérica, nasceu um sentimento de união entre os povos catalães que se viam diferentes dos seus protetores. Lembrando que entre a península e o resto da Europa tem os Pirineus, umas montanhas bastante difíceis, né, de transitar. Então muitas vezes os povos ficavam meio que sem muito contato. Então tinha uma série de fatores que faziam que esses povos catalães quisessem se desatar dos francos, né, do poder franco. Para começar, a língua que eles tinham já não era a mesma, era já uma forma arcaica do catalão. E como os dois povos, né, os francos e os francos catalães, viam o sistema feudal, e também porque não queriam se submeter a outros povos, né, os francos, que até muitas vezes não ligava muito para eles, e, enfim, ter seu próprio território e suas próprias decisões. Então esses fatores levaram a esses pequenos condados a verem em Barcelona uma autoridade central. Nesse momento, surge a figura da Guifré Alpalós, porque ele era muito peludo. Ele vinha da casa de Carcassona, francesa, e foi nomeado pelo rei francês, conde de Urgell e de la Sardanha. E, algum tempo depois, lhe foram cedidos os condados de Barcelona, Girona e Osona, o qual tornou ele o primeiro governante exclusivo que possuía um sentimento de união entre os territórios. Seu feito mais notável foi a reconquista da montanha da Montserrat. O caso é que, quando ele envelheceu, o Guifré ele não esperou a que os francos nomeassem um herdeiro para o seu trono, como era costume. E ele repartiu seu território entre os seus filhos, instaurando um sistema hereditário, parecido com a monarquia. Guifré, então, foi o fundador da Casa Condal de Barcelona. E de fato ele é importante porque relacionam com ele a lenda da criação da Senyera, a bandeira da Catalunha. Abrindo um parênteses, essa lenda diz que Guifré estava lutando contra os normandos pelos francos, né, a favor dos francos, mas ele caiu em combate. Enquanto estava lá ferido, Carlos o Calvo lhe ofereceu uma recompensa pela batalha e ele, o Guifré, pediu um escudo especialmente para ele. Então o Carlos, sem nenhum tipo de cuidado, ele enfiou os dedos na ferida dele e com o sangue pegou num escudo dourado e fez assim, ficando quatro riscos vermelhos, que foram depois as 4 barras. Então assim se criou a Senyera. É claro que uma lenda, mas a gente tem que admitir que é uma história maneira. A gente vai falar sobre bandeiras em outro vídeo. O caso é que, Guifré morreu, e ele dividiu o território entre os filhos dele, e eles mantiveram o território unido, não porque eles fossem uma família unida e feliz, mas porque eles existia um consenso sobre a autoridade de Barcelona, e eles não queriam bagunçar tudo e, enfim, separar.
Uma geração depois, um dos netos de Guifré, Burrell Sagon, herdou o patrimônio do seu tio, que era um dos filhos de Guifré, e se tornou um conde ativo que reuniu o legado do seu avô, do Guifré. Então ele, o Burrell Sagon, ele ignorava a autoridade de Paris, dos francos, e foi até Roma para pedir a soberania da Igreja Catalã, que até então tinha sua sede em Narbona, na França. Só lembrando que, embora o Império Romano de Ocidente tinha caído a mãos dos godos, dos vândalos e tudo isso, ainda eles eram uma forte autoridade religiosa, sobretudo, porque, bom, a gente tem a Igreja Católica Apostólica Romana, era muito importante. Mas, voltando para Burrell Sagon, ele teve o azar de encontrar no seu caminho Al-Mansur, um general muçulmano, que tinha uma mania assim de entrar no território dos outros, arrasar tudo e cair fora. E de fato foi isso que ele fez em Barcelona em 985. Quando isso aconteceu, Burrell Sagon foi pedir ajuda a Paris, mas eles deram uma de João sem braço e, enfim, ignoraram. Burrell então entendeu que estava sozinho e, por sua parte, quando chegou o imposto de vassalagem que eles tinham que pagar para os francos, ele também se fez de sonso e, enfim, ignorou. Sonso. Também se fez de sonso e ignorou. Nesse momento, a Catalunha já era independente de outros povos e o conde, inclusive, já encunhava moedas para mostrar seu título. Mas, embora as coisas pareçam muito heróicas, na parte alta da sociedade, a parte baixa, os camponeses, não estavam nem aí se o senhor feudal era catalão ou franco. Em ambos casos, eles não iam escapar dessa vida infeliz e difícil que eles tinham. Nesse momento, de fato, os camponeses estavam tendo uma das épocas mais duras do feudalismo. Eles, de fato, eram submetidos a leis absurdas e abusivas. Por exemplo, se uma mulher traísse o seu marido camponês, ele tinha que pagar uma multa para o senhor feudal por ser corno. Bom, e outras leis que também não vou comentar porque te fazem passar raiva, Perante isso, a igreja se fazia de cega, de surda e de muda, porque de fato se beneficiava desse sistema. Nesse meio, surge o bispo Oliba, que se tornou reconhecido pela tentativa de negociação constante, com as constantes brigas que tinha entre senhores feudais e vassalos. E então chegamos oficialmente aos casos de família da Casa Condal de Barcelona, que, diga-se de passagem, é digna de um reality show. Tudo começa quando Ramon Burrell, segue aqui uma árvore genealógica, casou com Ermessenda de Carcassona, que, como diz o sobrenome, era a protegida da Casa de Carcassona, uma cidadezinha que fica na fronteira entre o que hoje é a França e a Catalunha. Ermessenda vinha de uma boa família, ela era culta, ambiciosa, e dizem que também era bonita. Teve uma saúde de ferro e fez história durante 3 gerações. Ela é a primeira figura feminina da história de Catalunha e, ao se casar com Ramon Burrell, ela recebeu um dote que incluía o condado de Girona e vários castelos ao redor da cidade de Barcelona e de Vic. Desde que chegou em Barcelona, ela se mostrou muito disposta a participar das tarefas políticas, tanto é que é consenso entre os historiadores se referir a um co-reinado de Ramon Burrell e Ermessenda. De fato, os documentos da época são assinados pelos dois, não porque o Ramon Burrell fosse passivo ou uma coisa assim, sino porque ele apreciava as habilidades da sua esposa, inclusive ela acompanhava ele nas campanhas militares, o qual era extremamente raro na época. Quando Ramon morreu, a Ermessenda, ao contrário de a maioria das viúvas nobres da época, não se retirou a um convento ou uma coisa assim. Ela se tornou regente para preparar o caminho até o trono para seu filho, Berenguer Ramon. Mas mesmo quando o herdeiro subiu ao trono, ela se negou a ceder a herança e porque não queria abrir mão do poder. Berenguer Ramon, o filho dela, ele sim que tinha um caráter passivo, bastante passivo, tanto que ele foi apelidado do Curvado, mas não fica claro se é porque ele de fato tinha por uma característica física dele, ou pela disposição a sempre falar que sim a tudo. No seu reinado não teve muitos conflitos políticos, mas sim teve conflitos na sua casa. Como tinha feito seu pai antes, a Berenguer Ramon, ele quis envolver a mulher dele, Sansa da Castelha, nas atividades políticas, mas a Ermessenda, ela não gostou. Então ela não facilitou
a que Sansa tivesse, enfim, a possibilidade de exercer atividades políticas. E pouco depois, bastante jovem, a Sansa morreu depois de ter tido o primeiro filho. E também pouco depois disso aqui, Berenguer Ramon também morreu aos 39 anos de idade por um golpe de espada em um combate. Nesse momento, a Ermesenda ainda estava bastante ativa, ela era jovem ainda, e ela queria tutelar o seu neto, Ramon Berenguer I, que mesmo quando se tornou hábil para subir ao trono, ela, sua avó, continua se negando a ceder o governo do condado de Girona, que foi o que ela recebeu como dote. A Ermesenda, ela se opôs ao terceiro casamento do seu neto com Almodis da Lamarca, que também tinha se casado 3 vezes, e ela tinha fama de culta e de outras coisas também, porque nesses 3 casamentos que ela teve, tinha sido devolvida. Isso aqui pode soar estranho, né? Mas na época era comum isso, porque as famílias, sobretudo as nobres, né, entregavam suas filhas em matrimônio, mas a outra família tinha o direito, por lei, de devolver as filhas se alguma coisa não se adequava, enfim, ao que devia ser. Mas então, a influência da Ermesenda era tanta que ela conseguiu que excomulgassem os noivos, ou seja, seu neto e Almodis. Ramon Berenguer I, então, ele fez uma série de concessões a favor da sua avó para, enfim, acalmar as coisas um pouco e conseguir reinar em paz. Porque ele estava cansado de, por um lado, ter que lidar com os muçulmanos, que ainda tinha batalhas, né, contra eles, e também na própria casa lidar com os problemas condais. E também com a nobreza de Barcelona, que estava quase toda a favor de Ermesenda. Finalmente, em 1057, Ermesenda vendeu a seu neto os territórios de Barcelona, Girona e Osona e se retirou a um convento, onde morreu em 1058, aos incríveis 83 anos. Uma idade extremamente avançada para a época. Foi enterrada num edifício exterior da Catedral de Girona até 1385, quando foi movida para dentro da catedral e foi construído um sepulcro gótico a mando de Pere el Cerimoniós. Como detalhe, em 1982, ou seja, recente, o sepulcro gótico foi aberto e se descobriu que a decoração do sepulcro original, que era cristão, tinha 17 linhas pintadas de vermelho e dourado, o que foi então considerado como antecedente da lasanheira. O sepulcro da Ermesenda e de seu neto, o Berenguer Ramon I, estão na Catedral de Girona e é possível visitá-los até hoje. Mas o quebra-pau da Casa Condal não acaba por aqui não. Parece que a nova condessa, Almodis, era tipo a Ermesenda 2.0. Também governou ao lado do marido e teve gêmeos, que se chamam, atenção, Ramon Berenguer II e Berenguer Ramon II. Eles aparentemente não tinham muita imaginação para os nomes. Obviamente, ela mexia os pauzinhos, né, para que os filhos dela herdassem o condado, o que causou conflitos com Pere Ramon, que era o filho do matrimônio anterior do seu marido. Eu sei que é confuso entre Ramon Berenguer e Berenguer Ramon. Ele, Pere Ramon, ele era o herdeiro legítimo ao trono, segundo as leis hereditárias, que o Guifré el Palos, que eu falei antes, tinha instaurado. Mas ele perdeu a mãe dele bastante jovem e, ao mesmo tempo, ele era negligenciado pelo pai e odiado pela madrastra, Almodis. Isso moldou seu caráter negativamente e, durante uma discussão, ele assassinou Almodis em 1017, o que, custou o trono para ele. Os gêmeos, então, assumiram o poder. Berenguer Ramon II, o gêmeo mais novo, ele se sentia menosprezado pelo gêmeo mais velho, Ramon Berenguer II, porque ele não cedia a parte da herança que lhe correspondia. O próprio Papa teve que intervir e fez com que eles assinassem um acordo para, enfim, repartir a herança. A inimizade dos dois era tanta que esse acordo também estipulava os dias que cada um ocupava o palácio para que eles não coincidissem. Alguns anos depois, Ramon Berenguer II, ou seja, o mais velho, ele saiu para caçar e não voltou. E claro, todo mundo culpou o gêmeo mais novo. E então ele, Berenguer Ramon II, recebeu o apelido de fratricida. Após o ocorrido, ele agarrou o trono com unhas e dentes e se manteve lá por um bom tempo. Foi obrigado pela nobreza a aceitar seu sobrinho, Ramon Berenguer III, que era filho do seu irmão assassinado, a que fosse o herdeiro do trono.
E com Ramon Berenguer III acaba esse episódio de Game of Thrones versão Casa Condal de Barcelona. A partir daqui correu tudo mais ou menos bem, teve um crescimento demográfico, o Ramon era respeitado pela nobreza, que via como seu patrimônio crescia por uns impostos que eram cobrados aos muçulmanos, que ainda estavam em Lleida e em Tortosa, e foram assinados inclusive alguns acordos internacionais. Mas o conflito estava se aproximando, estava se cozinhando, parece que os catalães gostam de briga, não sei, porque em seu testamento, Ramon Berenguer III, ele deu para seus herdeiros terras que ainda não tinham sido reconquistadas. É tipo, essa terra aqui é sua, mas tem muçulmano, então vai ter que brigar. E em documentos dessa época já aparecia o nome de Catalunha, que eles falavam de Catalônia, para se referir às terras que pertenciam ao conde. O catalão já era a língua corrente nos documentos e nas ruas, e a economia ia bem. Nesse momento, a Catalunha efetivamente já existia. Então, nesse momento, a gente fecha esse vídeo. Já falei que não ia ser tão longo quanto os anteriores, mas acredito que a gente deu mais detalhes sobre o acontecido, sobre os personagens envolvidos na história. Vocês acharam parecido com Game of Thrones, Jogo da Thrones, né, na Catalunha? Deixem nos comentários o que vocês acharam, ou a parte que vocês mais gostaram, ou se eu esqueci alguma coisa, de repente, pode me lembrar. E não se esqueçam de, curtir, compartilhar, seguir a gente no Instagram e no Telegram, que é bastante útil. E fechamos aqui. Graças por ver o vídeo e fins ao próximo. Fins aviat!